Casa, tá, Rodrigo? Obrigado. E fica à vontade, tá? Obrigado. Boa noite. Opa, minha voz é um pouco alta, né? O André vai regulando aí. Boa noite, pessoal. Com muita alegria e satisfação que recebi o convite, né? Da Dirce aqui do centro. Primeiro eu queria agradecer ao André pela indicação, né, André? E a Dirce pelo convite e o Lúcio aí pela operacionalização. Então, pessoal, para que pudéssemos hoje estar aqui conversando com vocês um pouquinho, né? É um bate-papo, na verdade, mas eu gostaria de chamá-los a um tema que cabe muito bem à nossa realidade, principalmente brasileira que estamos vivendo, né? Então, o tema, ele é bem intrigante. Vocês podem pensar, né? Espiritismo e política. O que será que tem uma coisa a ver com outra, né? Tem tudo a ver. E nesse momento político que a gente passa pelo país, preocupante, todo mundo ansioso, será que não vale a pena a gente fazer uma reflexão? Qual o nosso papel político nesse cenário? O que a gente está fazendo para que melhore o país? Você como espírita, o que você está fazendo no seu dia a dia para melhorar a situação da sua família, a situação do seu bairro, seus vizinhos? Como é que está o relacionamento com os vizinhos? Tudo isso, pessoal, é política. A política, no Brasil, ela tomou uma vertente só da parte de politicagem, né? Então você fala, olha, fulano é político, já é sinônimo, né, que ele quer levar vantagem em algo. Então a gente criou esse estigma. E daí, o que nós fazemos, geralmente? A gente se afasta. Até alegando, né? Fala assim, eu sou espírita, eu não gosto dessas coisas, né? Nossa, eu não gosto de mexer. Eu prefiro ficar na minha religião quietinho, e eu não gosto de mexer com política. Mas política, pessoal, não é partido. Política não é só ali na Câmara, no Senado. Política é dia a dia. Tá? Não vim aqui para fundar nenhum partido político, tá? O PEC, né? Partido Espírita Cristão, né? Fazer o PED, Partido Espírita Democrata, né? Nada disso. Já tem muito partido, tá bom, né? Estados Unidos só tem 2, aqui tem mais de 40. Então chega de partido. Na verdade, eu vim falar com vocês sobre as nossas atitudes políticas do dia a dia. Perfeito? Então vamos conversar um pouquinho, pessoal. Haverá então, essa é a pergunta, relação entre o espiritismo e a política? Será que tem? Vamos ver. Sobre o aspecto filosófico, então, o espiritismo tem a ver muito com a política, na filosofia da política, já que essa deve ser a arte de administrar a sociedade de uma forma justa. Então a pessoa, aquele que se propõe a comandar as outras, ser político, ele tem que pensar no bem-estar de quem? Dele. Opa, vou ganhar dinheiro agora, tal. Não. Ele tem que pensar no bem-estar alheio, né? Por isso que o correto mesmo era o político nem ter salário, porque seria uma benemerência. Aí eu queria ver quem queria ser político, né? Então é uma benemerência, é uma doação. Porque o político, ele tem o poder de transformar a sociedade. E a gente tem muitos casos de sucesso. Você vê algumas cidades onde tudo funciona, porque as pessoas pensaram nas outras, né? Mas isso, pessoal, tem que partir da gente. Eu sempre vou repetir. Porque não adianta você só jogar a responsabilidade sobre os outros e não fazer a sua parte do dia a dia. É fácil condenar os políticos, mas e você? Sempre vou perguntar, vai até enjoar, né? Mas e você? O que você está fazendo para melhorar esse cenário? Vamos pensar, vamos refletir. Não confundir visão política com visão partidária. Porque às vezes os partidos se associam, fazem para interesses comuns do partido. E não é esse o objetivo. A visão política é a visão sobre a sociedade onde vivemos. Então, o que eu, como espírita,
que eu, como espírita, estou fazendo para melhorar a minha sociedade? E a gente tem bastante ensinamento, né, pessoal? Porque a filosofia espírita, ela é rica. Ela te dá a relação de causa e efeito. Ela te ensina que a corrupção não é uma boa saída. Então percebam, pessoal, nós que temos essa visão de mundo, uma visão próximo, sempre ajudar ao próximo, o que a gente está fazendo? Precisamos então começar a colocar a teoria na prática. E isso, pessoal, é dentro de casa. Por exemplo, o que custa um dia, né? A mulher vive brigando com o marido. Fulano, lava uma louça para mim, né? Não largue isso jogado. Então, o que será você como marido está ajudando em casa, fazendo uma coisinha para sua esposa? Isso já vai gerando o quê? Um clima harmonioso, agradável dentro de casa. E isso é política, né? Porque aí o marido fala, olha só como a política do bem. Se eu fizer lavar a louça para ela, né, mais tarde eu posso pedir para ela fazer uma lasanha gostosa para mim, né? Mas não é assim? Isso é política. Aí ela vai e faz a lasanha gostosa. Oba, os dois ganharam, né? Não ficaram felizes? Isso é política. Então essas pequenas coisas do dia a dia são tudo atitudes políticas. E a própria participação na sociedade, como vocês estão aqui hoje, é uma participação política. Vocês participam de alguma associação, né, que faz algum bem para a comunidade? Aqui no centro, vocês costumam participar ativamente dos eventos sociais, né, de benemerência à sociedade, de contribuição? Uma simples compra de uma pizza ajuda muito, que a gente sabe que vai reverter. Então, será que você tem participado ativamente? Então, estou chamando vocês a fazerem uma auto-reflexão. O que eu estou fazendo de bom? O que eu vou deixar, pessoal, nesse mundo? Na parte política. O que eu vou deixar na parte da caridade? Será que vai valer a pena eu ter passado por aqui? Isso que vocês têm que se questionar. Eu deixei um legado. Eu deixei algo. Eu fiz o bem ao próximo. Tá? Isso é o verdadeiro político. Olha que maravilha. Se os nossos governantes pensassem dessa forma, né? Ia ser outra coisa. Imagina, por exemplo, o Bezerra de Menezes, o Emmanuel, presidente do Brasil. Vocês já imaginaram um negócio desse? Será que eles iam roubar? Será que eles iam se deixar corromper? Acho que não, né? Então vocês imaginem, você com essa visão espírita, começar a ajudar a tua comunidade onde você vive. Que beleza seria, né? Aplicar os preceitos espíritas. As coisas iam andar muito melhor, com certeza. Então o espiritismo, pessoal, não cria renovação. Isso é importante entender o elo, né? A madureza da humanidade que fará dessa renovação uma necessidade. Então não adianta ficar só no centro, estudando, e não aplicar os conhecimentos. Porque o espiritismo por si só não vai fazer milagre. Ele te dá a ferramenta, mas e você? E a sua madureza? Será que você está conseguindo aplicar? Então é a madureza da humanidade que vai fazer do espiritismo uma necessidade ali. E a gente vê que isso está cada vez crescendo. Ultimamente, todas as pessoas andam muito aflitas. Não sei se vocês perceberam o clima, né? Parece que está todo mundo mais ansioso. Eu que dou aula para adolescentes em faculdade, a gente percebe que aumentou o número de casos de depressão em adolescentes, de crises de pânico. Tem adolescente que não vai na faculdade porque tem crise de pânico. Antigamente a gente nem ouvia falar muito essas coisas, mas hoje aumentou. A sociedade está impositiva, está difícil mesmo. Mas perante isso, o que nós temos que fazer? Aplicar todos os nossos conhecimentos em prol do próximo. Porque aí vamos conseguir superar, vamos conseguir viver de forma digna e adequada. É isso que a gente tem que fazer. Se entrar no desespero, não vai resolver nada.
Então a gente tem que aplicar o conhecimento. Então pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, o Espiritismo é progressista. Ele não fala em evolução? Ele fala da gente ficar na mesma, sempre estacionar? Não. Ele impele, ele impulsiona o ser humano para a evolução. Então, gente, não fique estacionado. Vai estudar, vai aplicar mais, vai aprender. Não fique esperando acontecer. Porque as coisas só acontecem quando a gente se move. Vocês não aprenderam sobre energia, fluido cósmico, toda aquela. Então, tudo que a gente faz, pessoal, é energia. Vocês já desejaram mal de alguém? Eu sei que a gente já sempre desejou mal de alguém uma vez. Ficou com raiva, não ficou? Não parece que você fica mal depois? Você fica muito mal. Ou quando a pessoa você sente a vibração da pessoa para você? Quando a pessoa te olha com raiva, com rancor, você sente, porque aquela energia se desloca da pessoa e bate lá no seu perispírito. E machuca, viu? Machuca mesmo. Só que quem faz isso, volta em dobro. Então, temos que manter sempre a vibração em alta frequência, porque senão a gente abre a guarda. E parece que as coisas tendem a forçar a gente a perder as estribeiras de vez em quando. Mas temos que sempre ter atitude política. Então, se alguém te ofendeu, tem atitude política. Fica de boa. Porque aí você fala, a pessoa que está sofrendo com esse tipo de atitude. Você não precisa entrar na mesma sintonia, certo? E Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra, um dos ícones do Espiritismo, ele era político. Ele teve vários cargos políticos. Ele foi senador, ele foi deputado, ele foi vereador. Será que ele era honesto? Nossa Senhora, né? Muito honesto. Olha que exemplo. Olha que exemplo. Né? Então ele falava assim, para nós a política é a ciência de criar o bem de todos e nesse princípio nos firmaremos. Quisera esse conhecimento, tivesse até hoje, tivesse propagado na nossa política. Hoje seríamos outro país. E vocês sabem que o Brasil é a pátria do Evangelho. Era para o Brasil, na verdade, estar numa situação muito melhor. A gente já era para estar recebendo populações de outros países mais carentes. Para estar num outro nível. Não era para a gente estar carente. Por exemplo, países como o Haiti, que são totalmente destruídos, não tem mais nada lá. Era para receber esse pessoal, para abrigar. Quanto que o Brasil não ajudou lá? E agora a gente não tem condição nem de nos ajudarmos, Mas, gente, não adianta ficar reclamando. Temos que nós tomar a atitude. Eu não estou falando fazer revolução, impeachment, nada disso. Eu estou falando vocês, a atitude onde vocês estão. Porque isso propaga, isso dissemina, isso influencia as outras pessoas. Imagina pessoas no seu círculo, vendo você ali fazer coisas boas, ser paciente, atender as pessoas de forma caridosa. Você acha que a pessoa não vai ficar desconfortável de não participar disso? Claro, vocês não ficam? Quando vocês, eu fico muito, quando eu vejo eu me emociono quando eu vejo aqueles documentários onde uma pessoa adota 60 crianças. E eu reclamando de porcaria em casa. E hoje não deu para comer isso. Hoje não fez. Que é isso? E a mulher lá adotou 60 crianças. Olha o Divaldo. Criou aquele império do bem lá, a Mansão do Caminho. Com mais de 3.000 crianças lá, atendimento. E você reclamando de política. Reclamando do cara lá. Para, gente. Vamos começar a ter atitude, que aí as coisas mudam. Se todo mundo começar a ter atitude, o clima muda, a energia muda, e o ambiente se torna inóspito
para as pessoas corruptas. Então eles ficam sem lugar. Você já ficou sem ambiente no lugar? É mais ou menos isso. Então as pessoas começam a ficar sem lugar. E é isso que o nosso planeta está migrando, né? O planeta, né, de regeneração. Então o ambiente realmente vai ficar inóspito para esse tipo de pessoa. Não vai ter jeito. A seleção está aí. Então vamos ficar do lado bom, né, pessoal? E a gente, o Espiritismo já tem o conhecimento. Isso é fundamental. Então vocês têm a ferramenta. Aí o crime se torna até maior, né? Que você tem o conhecimento. A gente não é leigo, certo? E ação espírita e política, então? Sempre, qual que é o objetivo? Os mais adiantados ajudando os outros a evoluir. Então, se você tem um conhecimento a mais, se você tem um dom a mais, por que não compartilhar? Depois você vai desencarnar, você vai levar isso embora, não vai? E aí, o que adiantou? Então, pessoal, procurem o que vocês têm de melhor, e todo mundo tem. Não vem com essa história, não. Eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada. Conversa mole. Todo mundo tem qualidades. Todo mundo. Então procure dividir essas qualidades com os outros, quaisquer que sejam. Pronto, você já vai estar compartilhando uma qualidade. E o outro compartilha com você também. Talvez a qualidade dele você não tenha. Aí você aprende. E assim a gente vai evoluindo. Essa é a teoria da evolução. Compartilhar. Nenhum homem é uma ilha, vocês já ouviram isso. A gente tem que viver em sociedade. Então amar é desejar o bem, né? Logo a exteriorização política do amor é a expressão do querer bem e do agir para o bem de todos. A pessoa, se todos agissem com amor na política, pensou? Que maravilha que não ia ser? Mas você pode fazer isso. Lá no seu núcleo mesmo. Você pode começar dentro de casa. Se a gente não começa dentro de casa, pessoal, dificilmente a gente vai fazer fora. Porque é fácil, eu amo meu vizinho, mas eu não amo minha mãe, meu pai que está em casa, meu filho. Pelo amor de Deus. Então tem que começar dentro de casa, não tem jeito. E aí você vai criando, né, o núcleo ao redor de onde você vive. Então, pessoal, sejam núcleos de amor. Isso que vocês têm que ser, tá? Se nos isolarmos nas casas espíritas apenas orando e esperando que Deus e os bons espíritos transformem o mundo, você fica assim, Emmanuel já reencarnou. Graças a Deus, estou esperando ele crescer, né? Cadê ele? Está no interior aqui, fala que está no interior de São Paulo. Eu vou esperar ele crescer, aí quem sabe ele muda o país. Ele sozinho não vai dar conta também não, pessoal. Não vai dar conta. Então, se a gente já não tiver preparado para ajudá-lo nessa missão, não vai rolar. Porque não existe destino. Já está traçado, Emmanuel vem, vai. Não existe isso. A gente que traça o nosso destino. Por isso do livre arbítrio. E é nós que vamos conduzir o destino do nosso planeta. Então depende de cada um de nós. Se a gente não direcionar, o planeta também vai perecer. Certo? E o isolamento, né? O que o Espiritismo fala sobre o isolamento? Tem aquelas pessoas que são ermitãs, vivem em cavernas, vão lá para o Tibete, né? Rezar lá. O que o Espiritismo fala disso? Não é nada bom isso aí, porque não resolve. Não adianta você se isolar, pessoal. O que você vai mudar o mundo? Apenas você vai deixar de fazer o bem. Você não vai fazer o mal. Legal, eu não sou o mal. Mas eu também não faço o bem. Só de não fazer o bem, você já é mal. Não tem essa. Não dá para ficar sem, não dá para ser morno. Não dá para ficar em cima do muro. Entendeu? Então se você não fizer o mal nem o bem, você não está fazendo nada. Então você está fazendo o mal. Você cai no mal de novo. Não tem jeito. O muro é fino demais para você ficar em cima. Você cai de um lado. Não tem jeito. Então, pessoal, não adianta se isolar, ficar rezando, só orando. A gente tem que pôr. A oração é muito forte. A oração é muito forte. Mas tem que colocar
em prática tudo que a gente ora todo dia. Então a adoração a Deus no conceito espírita tem uma ação política dentro da sociedade, né? Fazer o bem e evitar o mal. Então se você fala assim, eu adoro a Deus, né? Eu temo a Deus, você deve estar fazendo o bem. Porque se você realmente teme a Deus, você está fazendo o bem. Se você adora a Deus, porque Deus é bondade. Então se você gosta dele, conclui-se que você faz alguma bondade também. Não dá para adorar a Deus sem fazer bondade. São duas coisas que não ornam, não combinam, não se casam. Então, gosto de Deus, faça bondade. É assim. Assim vemos claramente tal ligação, né? Deus, homem e sociedade, na questão 657. Fala lá, tem perante Deus algum méritos que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem, só em Deus pensam? Olha lá que o livro dos Espíritos responde, não. Porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Vocês entendem a palavra inútil num livro dos Espíritos? Que forte que é. Tipo assim, eu não faço o bem nem o mal. Você é inútil. Não está fazendo o bem nem o mal. Então, para que você veio? Pergunta-se. Você foi lá, fez um plano reencarnatório, todo um projeto, porque a gente faz projeto, né, antes de vir. Faz todo um projeto, para chegar aqui e ficar estacionado, gente. Tem lá 7 bilhões de espíritos esperando para reencarnar. Doido para virem para cá fazer alguma coisa. Você está aqui. O que você está fazendo? Né? A fila é grande para reencarnar lá. E você teve a oportunidade. E aí, está paradão? Então vamos mexer. Nunca é tarde. Porque senão sua existência vai ser inútil. Pessoa que triste, você desencarnar, o pessoal fala assim, e aí, como é que está minha conta corrente aí, né? Eu imagino como uma grande conta corrente, débito e crédito, né? Eles vão falar, está zerada. Está zerada? Então, inútil. Está zerada. Ai, que droga. Tem nem um realzinho aí, nem um saldinho, nada, não tem nada. Ai, que triste. Então, pessoal, vamos mexer o doce. E ali, né, no livro também dos Espíritos, na 573, fala assim, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Resumindo, trabalha, meu filho. É trabalho. É ajudar as pessoas. É caridade, é ir para frente. A única forma de evolução é evoluir o seu próximo. Olha que coisa. Então, se você conseguir evoluir alguém, ajudar alguém, você está evoluindo também. Lindo isso, né? Não adianta só se auto-evoluir, não. Você tem que ajudar alguém a evoluir. Senão também não resolve nada. Você não está mudando nada. No livro, né? Esse livro é maravilhoso, do Humberto de Campos, do Chico. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Se tiver oportunidade, vocês leiam, né? Conta a história do Brasil, desde a sua descoberta. Conta a parte espiritual da história do Brasil. Então fala lá, Jesus, né? Calara-se a voz de Jesus por instantes, mas confortado. Ismael continuou. Senhor, não terias um meio direto de orientar a política dominante? Olha, Jesus já estava preocupado com a nossa política, desde aquela época, né? Porque eles mandaram um monte de bandido para cá, né? Só extorquiram o país. Então Jesus já estava preocupado, que ele tinha grandes planos para nós. E até agora a gente não conseguiu, hein? Tanto que a gente só patina e não vai. O Brasil, gente, é a pátria do evangelho. Daqui está irradiando o espiritismo para o mundo inteiro. E a gente está parado. Só reclamando de político. E não estamos fazendo nada. A nossa atitude. Então vamos começar, gente. Olha lá. Senhor, olha lá. Não terias um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? Terra de Santa Cruz era um nome, né, anterior do Brasil, né, quando eles olharam. Ao que o divino mestre ponderou.
não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes. Claro, a gente tem o livre-arbítrio, né? Ele não vai aqui aparecer e falar, gente, ó, vai por aqui, vamos ali, aí seria fácil. E sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Então, gente, não preocupa com o político que está roubando, não. Ele vai ser justiçado na pauta das suas próprias obras. Preocupa com você e com o próximo que está ali. Melhor. Porque aí você já vai mudando a cidade. Você já vai mudando aqui Rio Preto. Você já vai mudando aqui o clima. Criando o que a gente chama de ambiente inóspito para corrupção. Porque aí, o que acontece hoje no Brasil? Hoje você rouba, é normal. Sabe aquela coisa, apesar que agora o brasileiro está começando a se indignar mais, né? Mas você rouba é normal. Parece que se você não rouba, você é bobo, né? Se você é honesto, olha cara, bobo, olha, um monte de dinheiro ali, não pega, olha que bobão. Não, criar o ambiente inverso aqui. A gente tem que recriar o ambiente inóspito. Para quando o cara roubar, que nem no Japão, por exemplo. No Japão, roubar é a maior vergonha que tem. Tanto que quando um político é pego lá roubando, ele até se mata, de tanta vergonha que ele fica. Eles se matam lá, se é pego com roubo, porque lá é vergonhoso. Aqui ainda é normal. Então não, para com isso. Vamos mudar isso, para. E eu falo corrupção, pessoal. Eu falo daquele troco que você não devolveu no mercado. Sabe quando o garçom traz a conta e veio uma cerveja, 2 a menos, e você, ganhei. Você se sente o cara, né? Você tinha que ter vergonha na sua cara. Porque você está roubando. Você está alimentando o ambiente que a gente quer mudar. Então não pode, gente. Você vai prejudicar, alguém vai ser prejudicado com aquilo. Caixa do mercado vai ter que pagar aquela conta. O caixa do banco vai ter que pagar aquela conta. Pela sua esperteza. Grande coisa você fez, né? Não é tão bonito você falar assim, olha, você entregou errado, a pessoa te agradece. Parece que você é um bicho, né? Te agradece pela honestidade, eles te olham até estranho, né? Nossa, cara estranho me devolveu, olha, né? Aquela coisa. Aí tem que começar a ser assim, gente, pelo amor de Deus, para com isso. Aqui no livro Amar e Servir, né? Ele fala aos jovens, é a vocês que cumprirá no planeta. Olha que bonito ali, 7, enobrecer a política. Então todos os espíritos que estão reencarnando agora, a gente que está aqui nesse momento especial do planeta Terra, a gente tem uma missão importante. A gente não está aqui à toa, pessoal. O planeta está passando todas essas agruras, todas essas dificuldades, mas a gente está aqui por alguma ocasião especial. E uma delas é enobrecer a política. Olha lá, o livro é antigo, esse livro, hein? Extirpar raízes do crime, exorcizar os fantasmas da guerra. Que a gente não pode ter mais guerra nesse planeta, pelo amor de Deus. Se a gente tiver guerra, a gente vai entrar numa era muito difícil do planeta, se tiver outra guerra de proporções mundiais. Olha lá, expulsar fantasmas do racismo. Tudo isso que a gente vive hoje. Vem falar que não vive. Tem que parar. Libertar as religiões das amarras dogmáticas. Tá? Eliminar a miséria. Extinguir a corrupção. Então essas aí são as nossas missões. É fácil? Não é, né? Mas se você começar a fazer, a coisa anda. Cada um de... Olha, imagina esse auditório cheio aqui. Se cada um de vocês começarem a fazer tua parte ali na sociedade, você imagina que beleza? Que bonito que vai ficar esse Rio Preto. É que os espíritas, eles já foram lá no Procuradoria Geral contra o aborto. Então o movimento espírita, ele é ativo. Tem que entrar na política, pessoal, porque os preceitos espíritas são maravilhosos. Então se começar a ter mais espírita participando também, as coisas vão começar a andar. Para com isso de, não, eu sou espírita, eu não vou mexer com política. Quem que vai mexer então? Só os corruptos? Os bons não vão entrar nunca na política. Quando é que vai mudar isso? Quando a gente começar a participar. No Pão Nosso, olha lá. Ele fala, nós e César, né, no capítulo.
Olha lá, espírita, não fugir das obrigações para com César, né? O aprendiz do evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Então não adianta falar, ah não, meu ideal de vida é evoluir. E aí, você está participando da sociedade para que essa evolução realmente aconteça? Lembrem-se, a sua evolução depende da evolução do próximo. Não adianta, é assim. Então, somente quando através do progresso moral o homem dominar o orgulho e o egoísmo, ele poderá ampliar sua felicidade na terra, podendo então desfrutar da paz e da fraternidade. São as duas vicissitudes piores que a gente tem, né? Orgulho e egoísmo. Porque o egoísmo acaba trancando a gente na cela ali do próprio. Você pensar só em você. E o orgulho também, né? Porque aí você se sente orgulhoso demais para ajudar a outra pessoa. Você fala assim, eu sou o cara, eu sei mais. Por que eu vou passar o conhecimento? Vocês nunca pegaram assim alguém no serviço, por exemplo? Quem trabalha em empresa, né? O cara sabe o negócio, ele não passa para ninguém. Porque ele falou assim, se eu passar, vão me mandar embora. Só que ele esquece que se ele passasse o conhecimento dele, talvez ele fosse promovido de cargo, né? Porque ninguém pode tirar ele dali, porque só ele sabe fazer aquilo. Olha que egoísta. E ele não pensou nele também. Se ele tivesse ensinado alguém, ele teria sido promovido. E morre na empresa, né? 30 anos fazendo a mesma coisa. Porque ele poderia crescer, mas ele não ensinou ninguém a fazer o que ele faz. E é tão bom formar aprendizes, pessoal. Tão bom ver as pessoas crescendo com os seus conhecimentos. Lindo isso, né? Jesus ensinou tanto para a gente, tanta parábola que ele deixou, tanto ensinamento. Imagina, ele sabe tudo. Imagina se ele guardasse tudo para ele. O planeta não seria nada hoje, né? A gente estaria ainda em tribos, vamos dizer assim. Pelo amor de Deus, né? E só será possível quando os homens considerarem que, como irmãos, devem se auxiliar mutuamente e não o forte e poderoso explorar e viver às custas do mais fraco, né? Que é isso que a gente vê muito hoje. Quem é poderoso, quem tem dinheiro, aí ele vive explorando os irmãos mais fracos. Triste, né? Olha lá, cachorrinho, né? A gente vive assim, às vezes, acuado nessa situação. E em relação à corrupção, né? Corrupção tão triste, né? Que assola o nosso país. Mas é o que eu falei para vocês. Assola desde o pequeno ao grande. A famosa lei de Gerson, né? Querer sempre levar vantagem em tudo. Gente, é duro a gente aprender isso. Mas é tão bom você ser um enganado e não um enganador. Claro que você também não vai ser bobo, não é isso. Ah, deixa eu ser enganado, não é isso. Mas é melhor você ser enganado. Você sente uma tristeza, você fala, pô, por que a pessoa fez isso comigo, né? Mas quem é enganador sente mais, hein? Tem um malandro profissional, né? Mas depois a consciência vai bater tão pesado. E quem foi enganado vai estar tão leve, porque não sacaneou ninguém, não enganou ninguém. Então, gente, corrupção, pior doença que pode existir. Pior doença que pode existir. Eu falo, você vê os políticos, nossos grandes dirigentes hoje, estão todos sofrendo com doenças, não estão? Passando apuro. Você imagina a noite deles? Você queria ser eles, estar lá? Dormir à noite pensando, todo mundo mandando aquela vibração. Você imagina a torrente de energia que chega lá? Deve arrebentar eles, o perispírito deles deve estar em frangalhos. Mas por quê? Porque a consciência pesa. Porque se eles estivessem corretos, mesmo que você sofra crítica, é diferente. Porque você está com a consciência tranquila. E, gente, nada paga uma consciência tranquila. Quem já cometeu um erro, e todo mundo já cometeu, sabe disso. É tão ruim quando você comete um erro e você fica remoendo à noite. Você acorda de madrugada pensando naquilo.
Não é ruim? Daquele enjoo, aquela gastura. Você fica lá remoendo. Ai, por que eu fiz isso? Meu Deus, como eu sou inferior ainda. Mas isso a gente é passível de cometer. O importante é o quê? Corrigir e não fazer mais. Né? Que também se persistir no erro, aí vira hábito. Aí acostuma. Aí é duro, depois para reverter isso. Né? E lembra, pessoal, que qualquer ato produzido por nós será revertido contra nós mesmos com a mesma intensidade no futuro. Seja nessa ou na próxima encarnação. Vocês sabem que tudo que a gente faz fica registrado no perispírito. Então, meu amigo, não adianta. Alguém pode não ver seus atos, mas o seu perispírito está registrado. E na outra encarnação, ele vai refletir tudo o que você fez. Não tem como escapar disso. Então, é a nossa famosa lei da ação e reação. Né? Uma das leis naturais mais clássicas, né? Do espiritismo e da física. Né? Certo? E a corrupção e o espiritismo? Como é que o espiritismo vê isso? Né? Há duas frentes de ação, inspirando a honestidade. Né? Em primeiro, a educação, não a formal, mas a educação espiritual. Então, para que você não cometa atos de corrupção, você tem que ter uma boa base espiritual. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Estão vindo, estudando, quem participa de grupos de estudo aqui no centro. Então você está tentando melhorar. Então isso já é um grande indicativo. Você já está se educando para que as coisas entrem nos eixos. Primeira coisa é isso. Em segundo, mostrar que todos responderemos por nossas ações quando retornarmos ao mundo espiritual, né? Então, quem está consciente dessa realidade será sempre o fiscal de si mesmo. Qual que é o nosso maior fiscal, pessoal? É o próximo? Não, é a nossa consciência. Então, a partir do momento que você tem uma base, uma educação espiritual sólida, você vai ser fiscal de você mesmo. Não é que a gente tenta ensinar para os nossos filhos? Olha, isso não pode, é errado, isso é certo, isso é errado. Você ensina. Quando ele for fazer, ele vai lembrar. Nossa, minha mãe falou que isso era errado, cara. Sabe o que eu vou fazer mesmo? Então é a base. Essa base a gente tem que ter sólida. Porque aí dificilmente, a gente vai cometer alguns erros, claro. Mas dificilmente a gente vai tornar isso constante. E a gente vai sempre lembrar dos ensinamentos. Por isso, pessoal, sempre estudem. Leiam as obras básicas. Peguem bons livros, leiam. Porque isso vai, parece que não, mas vai internalizando. Vai construindo o seu caráter. Aí dificilmente você vai cometer um ato que seja ilícito. Então é importante isso aí. E aí é o que eu pergunto para vocês, né? E você, o que está fazendo para a sua comunidade, né? O que está fazendo para combater a injustiça? Gente, quando a gente vê uma injustiça, nós não podemos ficar alheios. Nós temos que tomar atitude, nós temos que falar de uma forma caridosa, de uma forma harmoniosa, de uma forma amorosa, mas nós temos que nos posicionar. Porque aquele que tem o conhecimento e não se posiciona, não adianta. Você está sendo inútil. Então, perante uma reunião de prédio, reunião da comunidade, uma reunião, e você vê que está alguma coisa errada, se posicione. Mesmo que não vá mudar muito, mas se posicione. Porque eles vão lembrar, na hora que acontecer algo errado, daquilo que você falou. Então é importante que a gente sempre se posicione, mas para o bem comum, sem interesses pessoais. Sempre que você estiver em grupo, pessoal, tire o orgulho, tire o egoísmo e pense o que seria melhor para todos. Sempre. Você pode até ter uma opção que é melhor para você, mas pense nos outros. Se cada um pensar no outro, todo mundo fica feliz, porque os outros vão pensar em você também.
Olha que mundo maravilhoso, né? Então vamos sempre pensar no próximo antes de tomar qualquer atitude, correto? Aqui eu deixei uma charge, né? Lá. Mestre, como faço para me tornar sábio, né? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? Más escolhas. É isso mesmo. O que a gente aprende? Errando. Mas a gente não aprende estacionado. A gente aprende errando. E daí não tornar isso mais uma rotina. E sim começar a escolher melhor as nossas atitudes. Perfeito, pessoal? Obrigado, então. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Fiquem com Deus. E espero ter contribuído um pouquinho, assim, para reflexão. Que eu acho que é importante você vir no centro é reflexão. É refletir sobre o que a gente está fazendo no dia a dia. Tá certo, pessoal? Muito obrigado.